Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro. A família franciscana celebra nosso pai São Francisco de Assis, que viveu de 1182 a 1226. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e uma mulher por nome Marta hospedou-o em sua casa. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. Marta veio até Jesus dizendo-lhe: Mestre, não te importas que minha irmã deixe que eu faça tudo sozinha? Mande que ela venha me ajudar. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, tu anda muito agitada por muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho vai chegar a mim e até você como uma instrução muito importante. Porque às vezes nós podemos ficar mergulhados num ativismo tão grande e tão exagerado que nós nos esquecemos até de escutar a palavra do Senhor. O Evangelho de hoje traz novamente a minha recordação, e a sua também, de que nós temos duas dimensões em nosso interior: a dimensão de Marta e a dimensão de Maria. Maria, a contemplativa, aquela que senta-se aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. Marta, aquela que leva uma vida ativa, aquela que se entrega ao trabalho. E essas duas dimensões na vida espiritual, elas são muito importantes para o bom equilíbrio e a comunhão do nosso seguimento ao Senhor. Não só o ativismo, mas também não só a contemplação. Mas a contemplação deve conduzir a minha vida à ação. Mas a ação também, para ser importante e para ser profunda, ela necessita também que nós sentemos-nos também aos pés de Jesus para escutar a sua palavra. Jesus não está opondo a prática e a contemplação. Jesus não está falando que Maria deve viver somente aquela contemplação e que Marta somente a sua ação. Mas o que Jesus diz nesse momento para Marta é que Maria escolheu a melhor parte, porque esta não lhe será tirada. Porque quando nós não tivermos mais as forças da perna, quando nós não tivermos mais a claridade dos olhos, e quando nós não pudermos mais exercer as atividades pastorais ou outras formas de atividades, aí sim nós iremos viver daquilo que nós contemplamos a vida inteira. E assim nós vamos entender quando Jesus fala para Marta: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Eu carrego Marta dentro de mim e também carrego Maria. Você carrega Marta dentro de você, mas também deve carregar Maria. E quantas vezes eu encontrei irmãos e irmãs das nossas igrejas dizendo que não tinha tempo para a contemplação, não tinha tempo para a oração, porque a ação absorve toda a sua atividade e todo o seu dia. Isso chama-se suicídio espiritual, porque tudo aquilo que nós vamos usando, que nós vamos retirando, e se não colocamos de volta no lugar, vai nos fazer falta em determinado momento. Assim nós podemos entender então esta palavra de Jesus hoje: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Marta faz algo importante, realiza algo importante porque ela está acolhendo com muita boa vontade o Senhor que entrou na sua casa. Mas vai ver que no seu excesso de atividade, ou no seu zelo também grandioso, ela não tinha tempo para dar atenção ao Senhor. Quantas e quantas vezes já encontrei irmãs consagradas, irmãos consagrados, distribuídos por esse Brasil, que dizia: eu não tenho tempo de rezar porque a creche está ali, o orfanato está ali, o asilo está ali, a pastoral está ali, como se nós fôssemos movidos somente pela eficiência e pela técnica humana. Aqui está
um dos grandes tendão de Aquiles, uma das grandes fraquezas da nossa vida espiritual, é que nós não aprendemos com Maria a sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, porque nós achamos que estamos perdendo tempo. Achamos que isso não produz atividade, que isso não gera ação. E com o tempo, nós vamos nos cansando, nos decepcionando, porque confiamos somente na nossa técnica e na nossa eficiência, e vamos abandonando o caminho do Senhor. Acabamos por nos distanciarmos dele, porque o coração fica cristalizado, frio, e com isso as pernas já não andam mais. O mês missionário que nós estamos celebrando, onde nos recorda que a igreja é missão e nós seremos testemunhas de Jesus, é importante que nós sejamos Marta, é importante também que nós sejamos Maria, e é importante que nós aprendamos a dar valor a essas duas dimensões da vida espiritual, a ação pastoral e a contemplação, porque são duas asas que vão nos conduzindo em nossa peregrinação para o Senhor, que quer visitar a casa do nosso coração a todo momento. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. E é Jesus que quer entrar na minha casa, Jesus quer entrar na sua casa. Nosso pai São Francisco tinha muita preocupação com a vida espiritual dos frades. Por exemplo, ele teve grande resistência quando Santo Antônio quis ensinar aos frades teologia, porque ele achava que os frades poderiam perder o espírito da santa devoção. Ele não queria em momento algum que os frades fossem homens preguiçosos e acomodados, mas nenhum trabalho, nenhuma atividade deveria afastar o frade da contemplação com o Senhor, de sentar aos pés de Jesus para poder escutar a sua palavra e para depois preparar os alimentos e acolher o Senhor com a melhor boa vontade possível. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje então aprenda que você carrega em você Marta e Maria, a ação pastoral, a atividade pastoral, mas também a contemplação. A oração é tudo, mas tudo não é oração. E se nós quisermos entender essas duas dimensões, é preciso então frequentarmos a escola dos santos, principalmente aqueles santos que realizaram grandes obras sociais, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Charles de Foucault. Todos eles contemplavam o Senhor antes das suas atividades. É um erro nosso acharmos que estamos perdendo tempo. É um erro nosso confiarmos somente na nossa eficiência e na nossa técnica humana e não sentarmos aos pés de Jesus para escutar a sua palavra. Considerai-vos, irmãos meus, a bondade do bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas, os santos, o seguiram na flagelação, na perseguição, na fome, na miséria e também na morte. E nós, outros seus servos, queremos receber aplauso e reconhecimento somente por narrarmos aquilo que eles realizaram. É uma grande vergonha para nós, nos ensinou o nosso pai São Francisco. Logo mais às 19h30, nós teremos o segundo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida aqui em nossa igreja matriz. E se o tempo permitir, às 18h30, nós teremos o terço e a ladainha de São Francisco no restaurante da nossa irmã Rosana. E depois nós viremos em procissão aqui para a nossa igreja matriz, para celebrarmos a festa de São Francisco e o segundo dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. Venha vivenciar esse tempo, esse momento sagrado, esse tempo tão santo para nós, juntamente com os frades menores capuchinhos aqui do Quitandinha. As nossas irmãs franciscanas, distribuídas por todos os lugares, as franciscanas de Nossa Senhora dos Anjos, as franciscanas do Amparo, as franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, que vivem conosco aqui em Petrópolis, os frades menores conventuais. Felicitações por esse dia e um grande abraço do nosso pai São Francisco, porque todos nós somos filhos e filhas amados por ele. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Pai Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar,
São Francisco, vem ensinar os teus filhos o Cristo imitar. Amém.